dia, sexta-feira, 25 de outubro, 49º Café com a Gi. Ai, que alegria! Hoje eu tô chegando aqui para tomar o café com uma pessoa muito linda, muito estilosa. Até o nosso tema do café. Essa semana em especial eu tava assim, naqueles momentos de reflexão, né, com a gente. Eu tô fazendo também um programa com um grupo maravilhoso de profissionais e amigos, né, sobre inteligência positiva, como que a gente pode cuidar, né, para que os nossos sabotadores não atuem, né, que a gente possa capturar os nossos sabotadores ao invés deles nos capturarem, né. Então, ao longo dessa semana, várias atividades, várias coisas que a gente vai ali colocando em exercício, em movimento. E um dos momentos de contemplação, reflexão, eu agradeci tanto pela chegada de pessoas incríveis, assim, na minha vida e de vários caminhos, né, que elas vão chegando. Oi, Caio, bom dia! E o Caio, por exemplo, é uma pessoa que chegou, né, o meio de conexão. Então, o poder das conexões, das diferenças, das trocas, né? Então, foi uma semana deliciosa, onde eu conheci duas pessoas novas, através de uma outra que me indicou, né? A Virgínia, querida, acabei chegando pela Cris e na Gabi. Profissionais incríveis também. Ontem fui tomar um café com a Paula. E aí a gente vai vendo, né, nossa, quanta coisa boa. Então, como é importante a gente cuidar da gente em primeiro lugar. Então, primeiro a gente cuida da gente e aí a partir disso a gente consegue fazer essas conexões saudáveis, essas conexões incríveis. A gente se coloca disponível para a vida, né, a gente se coloca à disposição da vida e disponível para a vida. E aí a vida vai favorecendo, né? Então, muitas vezes a gente está sempre esperando que alguém ou alguma coisa faça pela gente, porém o movimento sempre começa com a gente. É super importante começar com a gente, né? É fundamental começar com a gente. Então, olha, minha convidada já chegou aqui, minha convidada estilosa, maravilhosa. E então a Gi também é uma pessoa que chegou por essa rede de conexões que me chegam, né? A Gi, a gente se conheceu pelo Clube dos Impulsionadores, que é ela já enviou aqui uma solicitação. Aqui tem aqui uma aceitar. Vamos ver. Chegou! Deu certo! Coisa boa! Boa! Tava aqui ouvindo a música que você indicou, deliciosa, muito bom. Bom dia, Gi. Bom dia. E aí, tava falando aqui desse poder das conexões, das relações, como, né, a gente vai tecendo tanto. E aí, em especial, essa semana eu realmente assim parei e aí comecei a olhar, falei, gente, se eu fizesse um mapa de como é que as conexões me chegam, são tantos os lugares e os meios que me trazem pessoas incríveis, boas pessoas e pessoas boas, que é uma delícia, né? Então a gente vão convidando os amigos, os inimigos, a família para estarem aqui com a gente. Quem tiver participar aqui vai ser uma delícia, muito bom. É aquele do nada delicioso que acontece, né? Exatamente. De repente... Meu Deus, é muito bom, assim, é delicioso. Depois eu vou até vir falar um pouco mais sobre isso, como é que a gente se abre para a vida e a vida naturalmente se abre para a gente, né? Então é muito bom, delicioso. Quem for chegando, então, olha que alegria, é o 49º Café com a Gi. E ao longo dessa história, né, eu falei quantas histórias passam por aqui, quantos profissionais incríveis, pessoas que agregam, que nos ajudam. Então, essa diversidade de temas, de profissionais, de histórias, de trajetórias, o quanto isso agrega para a nossa vida, né, Gi? Então, a Gi, ela aqui entrou. A Gi é uma consultora de estilo. O trabalho dela é ajudar mulheres a ficarem ainda mais lindas nessa vida, estilosas e confiantes. E tem uma frase sua
lá na sua bio, que eu adorei, que é liberte-se das regras e vem comigo, vem ser feliz. É mais ou menos isso, né, Gi? É mais ou menos Gi, isso. por Pode, favor. antes de mais nada, obrigada. Delícia, muito bom, muito bom, muito Eu bom. estou muito feliz de estar aqui nesse 49º. 49º. Ai, que 49º. delícia. E quase que não ia ser essa data, né? Eu vou viajar, então você também, a gente estava vai, não vai, no fim deu certo. E cada vez mais eu acredito que as coisas acontecem realmente quando tem que acontecer, na hora certa. Exatamente. Estava aqui cuidando das amigas também. Uma frase minha que é meu mantra é: o universo é sábio e generoso. Então ele favorece o que precisa ser, ele vai conduzindo para que precisa ser o que, né, tiver que ser. Então tá tudo bem. Isso é muito incrível. Eu já assisti alguns cafés seus. Sempre que dá, eu tô aqui. E se não dá para eu estar aqui, eu assisto gravado. E quando você me escreveu, eu fiquei muito feliz, Ai, porque eu adoro os seus papos. Eu adoro ai, quando você que coisa boa, falar. sabe? Tem frases suas que eu já ouvi que ficaram na minha cabeça. Então, realmente, eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Ai, delícia. E tem algumas coisas que vão marcando muito a gente, né? Eu retomei o café esse ano, abri a temporada de 2024 com a Carol, que é do clube, né? Então o clube nos trouxe, né, muitas conexões assim maravilhosas. E uma coisa que eu me lembro sempre, quando eu penso em você, eu lembro do nosso encontro em Campinas, lá com a Paula, né? E nós estávamos assim em pé, a Paula fazendo a apresentação, e você estava do meu lado, e de repente você me olhou, me deu um sorriso assim tão acolhedor, tão gostoso, assim, olhou. Eu falei, nossa, olha que delícia, né? É exatamente como a gente vê ali no online, é agir aqui no ao vivo. Então é a mesma coisa, não tenho que. Então foi muito gostoso, foi marcante as suas falas, e você foi pontuando para cada um, assim, você pegava algo especial. Então, o teu olhar clínico, o teu olhar cuidadoso ali, minucioso, que eu acho que tem muito a ver com o seu trabalho, a partir de ajudar mulheres, né, a ficarem mais estilosas, com mais confiança. Então, conte-nos algo que eu ainda não falei de você, que seja importante você nos apresentar, quem é a Gi. Hoje é de Gi para Gi, né? Giovana, mas é Gi, de Gi para Gi. Compartilhe aquilo que você queira nos contar. Sei que você não está aí com um cafezinho, mas eu estou aqui, você está com um chá, provavelmente, um chazinho, eu estou aqui com café. E nos apresente, nos conte quem é a Gi. As Gis, duas escorpianas, né? Que a gente descobriu também. Temos isso É, em comum. Bom, eu sou a Giovana, eu sou mãe de dois mocinhos bem lindos. Que não então, ali em estão cima, ó, ali em aqui. cima, dá para Tem um ver. aqui. É ali embaixo, tá atrás, bem em cima. Ah, não, em cima é você e o marido? É o meu irmão. E o Aqui, seu irmão. Ah, aqui tá. meu marido. Isso. Preciso atualizar essas fotos. Eu, há 10 anos, decidi estudar uma coisa que eu já fazia. Então, eu trabalhava em bancos, trabalhei em grandes empresas, eu sou formada em administração e pós-graduada em marketing, e eu adoro, eu não deixei de fazer isso por não gostar, mas porque alguma coisa surgiu. Então, em empresas que eu trabalhei falavam, você não pode ajudar, dar uma palestra e ajudar as pessoas a se vestirem, ou as minhas amigas que sempre pediam opinião ou falavam, Gi, depois que eu converso com você, eu me sinto bem, tem uma aqui já assistindo, inclusive, né? Já deu bom dia, uma amiga querida e cliente. E aí eu pensei, eu acho que eu vou transformar isso em profissão. Então, o que eu já faço naturalmente, quero encontrar as técnicas para transformar isso numa profissão, numa época que ainda não estava tão forte a consultoria de estilo. Então, sou consultora de estilo há 10 anos, agora em dezembro já faço 10 anos. Quando eu me formei, eu me mudei também. Eu sou do mundo, morei já em vários lugares e tive que aprender a fazer a consultoria de estilo online. E pouco a pouco, ano a ano, cliente a cliente, eu fui entendendo cada vez mais a minha forma de trabalhar, o que é para mim a consultoria, o que não é. Então, eu tenho hoje um método muito meu e que eu me sinto muito bem em espalhar ele pelo mundo.
Exato, a gente se sente confiante, né? Que eu acho que é isso. E aí, talvez, vão chegando. Se alguém tiver pergunta, eu vi que a Aline também entrou aqui. A Aline também eu a conheci na semana passada, no evento que estávamos juntas. Ah, eu falo, gente, cada lugar que a gente vai chegando mais gente, é tão bom, isso é tão gostoso. Que legal. Gi, e eu acho que uma das coisas, quando você fala do seu estilo, né? Acho que talvez a forma como você deixa as pessoas super à vontade é que, né, foi dando tom aí, o contorno da sua forma de trabalhar e atuar com as mulheres. Então, quando a gente parte aqui do nosso tema, que é o estilo pessoal, descobrindo e valorizando o seu estilo único, né? Então, e quando você fala de liberta das regras, né? Eu falo seu estilo único e de liberta das regras, conta como, quando as mulheres te procuram, qual é o motivador principal que as mulheres te procuram para descobrir o próprio estilo? O que que motiva? Como é que elas chegam? O que que elas te contam no primeiro Que momento? pergunta interessante, Gi. Acho que nunca me perguntaram isso. Que legal, gostei. O que traz uma cliente para mim? Ah, muitas querem resgatar uma feminilidade. Toda vez que a gente passa por mudanças, o nosso estilo dá uma bagunçada. Tá. Uma delas muito forte é a maternidade. Então a gente Nossa, se essa acho que é deixa a muito de principal da mulher, lado. né? Acho que essa é a Então, principal, talvez a mais bagunçada. talvez muitas mulheres que depois de terem filho me buscam para resgatar o lado mulher delas. Muitas mulheres querem aprender a ficar um pouco mais modernas, um pouco mais femininas. Também vem muito, querem estar um pouquinho mais elegantes. Eu acho que essas são os principais motivos que trazem uma cliente. Tem vários outros, mas acho que esses são os principais motivos. E acho que a transformação, quando você fala da maternidade, né, Gi, são duas coisas que eu acredito que nos transformam enquanto seres humanos. No caso da mulher, acho que é a maternidade biológica, porque ela é uma transformação mesmo biológica, né? Então é transformação hormonal, é tudo um processo. Então eu não vivenciei essa experiência. E os relacionamentos afetivos, que são outro caminho que aí nós, todos seres humanos, quando resolvemos encarar um relacionamento, é um bom caminho da gente se transformar, destransformar e nos reconhecer. Então, quando a gente passa por grandes transformações, eu falo por mim que o meu cabelo, por exemplo, é uma das primeiras coisas, quando eu sinto uma transformação chegando, é o primeiro lugar para onde eu vou de transformação. Nunca me atendei tanto ao estilo de se vestir, mas o cabelo, ele acaba sendo, tanto que eu já fui ruiva, já fui natural, agora fala. Quem é essa loira, né? Esses dias eu fui encontrar uma amiga nessa semana, eu estava esperando ela, fazia muito tempo que a gente não se via, mais de 4 anos, pessoalmente. E aí ela estava de longe, eu sentada já sorrindo para ela, e ela falou assim: Nossa, eu vim me perguntando quem é essa loira que está ali sorrindo para mim desse jeito. Falei, então, ela falou, nossa, você está muito loira. Eu falei, pois é, tô aqui, né? Meu estilo agora está sendo esse, nesse momento. Então, a gente respeitar essas transformações. E aí, quando eu não, né, não conheço nada do seu trabalho, não tenho o conhecimento, mas para mim, do lado de cá, quando eu imagino alguém te procurando, talvez a autoestima, porque você fala muito da questão da confiança, né? Então, autoestima e autoconfiança são duas coisas que andam muito juntas, e aí eu acho que o estilo, quando você se apropria do teu estilo e você faz a sua transformação, é um caminho de cuidar da autoestima e da autoconfiança. Então, eu acho que é um bom caminho, né? Gi, tem uma coisa que acontece que eu não sei explicar muito bem, mas tem algo que acontece quando a gente se sente bem com a gente mesma. Algo É assim. uma magia, talvez? É uma Uma mágica? magia, eu falo que tem um brilho, uma luz. Sim. Quando eu lancei a minha consultoria, a Mafetaí de Prova, ela chamava Bloom. Na verdade, ela chama, mas eu parei de usar porque tinha que usar meu nome, isso, aquilo, essas bagunças de rede social. Porque eu acredito nesse desabrochar. Então, quando eu lancei, era isso que eu queria, era esse algo mais que eu experimentei em mim. De quando a gente se olha no espelho e se sente bem e fala, uau, é a roupa que te eleva a autoestima? São várias coisas, né? Mas aquilo é como uma cereja no bolo, é um detalhe que faz a gente se sentir bem. E quando a gente se sente bem, algo acontece. Eu sempre brinco com as minhas clientes. Você vai ver que alguém vai abrir a porta. Você vai entrar no café, em algum lugar as pessoas abrem a porta. É como se a gente emanasse alguma coisa Ilumina, muito né? boa.
Você ilumina o lugar. A gente ilumina, e isso não tem a ver com padrões. A gente acha que, para estar desse jeito, eu preciso estar do jeito que a influencer disse que é para estar, do jeito que a influencer, que agora é consultora, disse que tem que usar o blazer para estar daquele jeito, com o corpo que pedem para eu estar. E a gente nunca vai estar suficiente se essa for a nossa motivação, se esse for o nosso foco. Sim, sim. Então, esse resgatar o que tem aqui dentro, colocar para fora é muito mágico. E é isso que eu acredito. E é isso que eu tento espalhar por aí através do meu trabalho. Então, sim, quando a gente se sente bem, a gente se sente mais segura e portas se abrem. Tenho muitos casos de clientes, e eu não fico relatando, que falam, consegui um namorado depois da consultoria, fui promovida, consegui emprego. Não sou eu que faço isso, são elas mesmas, né? Então elas já têm isso. Né, Gi? Mas você conduz para esse desabrochar. Eu acho que tanto no seu, talvez o seu trabalho, ainda mais que ele vai orientando ali bem no externo, mas no meu trabalho também, a gente como ser ajuda em várias frentes, o cliente sempre vai conseguir aquilo que ele está buscando de alguma maneira sozinho. Quando a gente vai junto com ele, eu acho que ele vai mais rápido e melhor direcionado, divide a bola, né? Então não precisa ser um processo solitário e mais desafiador. Então a gente facilita o caminho, mas é claro que a mágica, a luz, aquilo que vem para fora é do cliente, né? Ele faz essa magia porque ele se comprometeu com ele mesmo. Então a gente facilita o caminho, mas se ele não se compromete com ele, a gente não faz milagre, né? A gente não opera milagres. Isso. Ó, a Mafê disse aqui, ó, que assina embaixo, tá vendo? Então ela é a prova viva. Ela é a prova viva. A Mafê foi minha primeira cliente, inclusive. Nossa, que linda! Coisa boa. É muito bom. É isso. Então, eu falo que se fosse só uma roupa da moda, a gente vai ali na loja, coloca aquela roupa e pronto. não é. Tá então, é mais profundo, sabe? Ir ali dentro, encontrar tudo que você tem de incrível, o que você gosta em você. Eu não trabalho com fita métrica, então a gente não vai ter nada de corpo, pera, uva, maçã, salada mista. O que você gosta do seu corpo? Vamos valorizar isso. O que você tem? Quais são as suas características? Também não adianta te vestir de uma pessoa que você não é, porque o que deixa a gente segura de verdade é a gente se reconhecer ali. A gente está alinhado com quem a gente é, né? A gente está ali tá assim, ó, tá coerente com quem a gente é. Aí eu acho que faz esse sentido. Gi, você fala essa frase que eu gosto muito, liberte-se das regras. É claro que a gente tem uma série de regras aí, mas dentro do teu método, da tua forma de trabalhar ao longo desses 10 anos, quais são as principais regras que a gente precisa se libertar? O que é importante, né? Além da gente seguir as regras de influencer ou disso ou daquilo, quando a gente fala dessa profundidade, quais são essas principais regras ali que a gente pode começar a abrir mão e falar, olha, muito obrigado por todo o tempo que você me ajudou, mas agora eu te deixo ir. A gente precisa começar a libertar mesmo, né? Deixar embora. Isso, eu vou dividir essa resposta em duas, tá? Então, a interna e a externa. Sempre que a gente pensa, eu quero aprender a me arrumar melhor, eu quero me vestir melhor, a gente vai lá para a internet, para o Instagram, para o Google, e ali a gente já vai encontrar milhares de regras. Nossa. Então, se você tem um corpo triângulo invertido, que é como chamam o meu corpo, você deve usar a parte de cima escura e parte de baixo clara, porque o escuro ele retrai, enquanto a parte clara parece que expande. Faz sentido. Eu não uso essa regra em mim, por exemplo, porque não é só isso. Que mais? Preto é a cor do luto. Preto também pode ser elegante. Ou você não deve se vestir de preto porque você não passa personalidade. Tem gente que a personalidade é super preto. E aí que a gente tem que incentivar. Para você estar moderna, você tem que usar muito colorido, usar tênis. Quantos clientes já me procuraram e falaram, eu não consigo, minhas roupas não combinam com tênis. Então, 1 milhão de regrinhas que trazem. Ou você tem que fazer uma consultoria de cor para você saber usar cor. Aí chega e fala, tá bom, e aí, o que eu faço com essas cores? Eu não me identifico com essas cores, ou qualquer que seja. Então, todas essas regrinhas externas não ajudam. A gente acha que ajuda, e se ajuda é muito momentâneo, é muito ali naquela hora, mas não é para a vida. Não. Isso é Elas primeiro são ponto. funcionais, né? Não são.
E a segunda, é lá dentro, né? Então a gente vai internalizando algumas coisas. A primeira coisa que eu sei que é muito subjetivo, eu peço desculpa por isso, eu queria que não fosse, mas para a gente conhecer o seu estilo é fechar os olhos para o que vem de fora, que a gente é bombardeado, e abrir os olhos lá para dentro. Então, é quem eu sou. O que eu gosto? O que me faz me sentir bem de verdade? Qual é a roupa que quando eu ponho que se dane os outros nesse momento? Eu sei que a gente vive numa sociedade e precisa se vestir para trabalhar, tem códigos de vestimenta, mas o que me faz me sentir bem? Qual é aquela roupa que eu olho no espelho e eu sorrio? Tudo bem, talvez depois eu mude, porque não vai agradar ou qualquer outro motivo, mas o que me faz me sentir bem? Não é uma tarefa Não. fácil, mas é uma tarefa que a gente constrói. Então você vai pegando imagens, você fala, eu não gostei talvez dessa saia, mas a sensação que ela me traz é boa. Por quê? O que te traz essa sensação? E buscando referências que nos ajudem a entender o que realmente tem a ver com a gente. É. Ó, A Mari. a Mari, o tsunami de informações em rede social mais vem atrapalhando do que ajudando, é verdade, né, Mari? E como é que a gente faz esse filtro, né, das informações? Porque, de fato, esse é o melhor momento que a gente vive da humanidade em termos de informações disponíveis. Então, a gente tem muito conteúdo bom, mas a gente também tem muita informação que não nos faz bem. Como é que a gente faz? E quando você fala de fechar os olhos para fora e olhar para dentro mesmo, inclusive a gente fazer esse filtro, o que funciona? Porque a gente precisa se fortalecer com a nossa identidade. E quando a gente está fortalecido com a nossa identidade, as regras podem vir e você vai dizer, ok, funciona para você, mas para mim não funciona. Para mim, Muito é bom. isso aqui que funciona, Muito bom. né? É isso. A moda não é vilã. Não, A moda, na não. verdade, moda é a expressão da criatividade de quem foi lá Isso, e criou. O ruim é a gente tentar colocar aquilo tudo na gente, engolir aquilo isso. se não faz Eu sentido. faço, Então, né? Se exatamente caber o que dentro você falou, daquilo. pega ali o que faz sentido para você. É que Isso. muitas vezes a gente não sabe o que faz sentido para gente. E aí vai Não, tentando. E exatamente. aí, como a Mari falou, né, vem mais atrapalhando do que ajudando, porque você acho que sabe falar até melhor do que eu. A gente, ser humano, quer ser aceito, sim, quer ser amado, sim. Então, muitas vezes a gente acha que precisa daquela bolsa para ser aceita. E às vezes isso não é nem consciente, às vezes isso é inconsciente, mas a gente vai tentando pertencer. A gente também quer estar legal, a gente também quer estar moderna. Então, se aquela moça tá com aquilo, é porque talvez vai ficar bom para mim. Mas se Sim. a gente não tem esse conhecimento do que é bom para mim, não vai ser tão simples assim. E aí a gente vai Exato. criando um guarda-roupa lotado, cheio de coisas que a gente não consegue usar, ou que a gente usa uma vez só e já vai descartando. E tem tantas coisas por trás disso, desse consumismo exagerado. Não importa se a blusinha foi R$ 1, R$ 10. Aliás, importa, tem muita coisa por trás, mas esse monte de coisa de lixo e a gente continua sem se sentir bem. Sim, exatamente. E aí, enquanto você falava agora, eu fiz uma retrospectiva muito rápida aqui, olhando para o meu estilo, né? De quando eu comecei a trabalhar, e eu comecei a trabalhar, o primeiro emprego foi numa escolinha, eu era ali assistente nessa escolinha, eu morava em Minas, e quando eu chego em São Paulo, o primeiro emprego em São Paulo é numa loja de roupas. Então, foram os meus primeiros empregos, eu trabalhei por 3 lojas de roupas, assim, e era engraçado, então a gente ficava naquela loucura, né? Que chegava coisa nova e você vai pegando. E aí, fazendo a retrospectiva, eu falava, nossa, gente, eu já usei de tudo, né? De terninho com ombreira, porque trabalhava no mundo corporativo, então a gente precisa parecer ali alguém, né, mais séria, aquela coisa toda. E aí, sapatos de salto, gente, nossa, eu já usei cada coisa, e hoje você consegue transitar, você vai para o tênis, você vai para a sandália, e hoje eu consigo usar aquilo que realmente me faz bem, assim, então eu era muito monocromática ao longo da minha adolescência, início da juventude, era branco, cinza, marrom, Uhum. bege, eram assim, e aí depois de um processo de muito autoconhecimento, de trabalhar autoconfiança, trabalhar, né, traumas, dores, algumas coisas, eu comecei o projeto Cores na minha vida. Então, eu falo que hoje eu consigo passar por cores. Imagina esmalte era só branquinho, renda, aquela coisa toda bem discretinha e tal. E hoje eu vou assim para várias cores. Eu falo, e como isso é bom? Fala hoje, mas a partir desse processo de autoconhecimento que eu dou espaço para isso chegar.
Então, o projeto Cores em Minha Vida. Hoje eu uso umas cores, na semana passada mesmo, foi uma combinação que talvez, alguns anos atrás, jamais faria parte da minha vida. Um verde pistache com azul, que fala, meu Deus, de onde surgiu isso? Fiz a consultoria de coloração, foi surpreendente, e aí fiquei muito feliz, porque as cores que compõem a minha cartela são cores que eu amo, então fiquei muito feliz, Qual que é a surpresa. sua cartela, Algumas Gi? é inverno, né? O inverno, agora também dia, aí já é muita informação para eu saber na ponta da língua, tá? Assim, muita coisa, mas enfim, a única cor, assim, cores que entraram e que eu não usava, que eu achava que eu tinha ali um certo preconceito, rosa, rosa pink, aí umas coisas assim, nossa, e fica super bem. Eu falo, caramba. Então, quando a gente dá esse espaço também para conhecer o que favorece a gente, né? Então, eu acho que a consultoria me deu um espaço de favorecer, de quebrar regras, Uhum. de quebrar preconceitos e olhar de outra maneira. Então, o projeto Cores em Minha Vida me surpreendeu, porque hoje eu consigo olhar para várias cores que eu olhava meio assim, eu consegui incluir muita coisa, assim. Então, deu espaço de inclusão, é muito bom. Mas quebrei muitas dessas regras, porque era aquela coisa que você não quer chamar atenção. Eu tinha muito isso, né? Ai, vou usar tal coisa, vai chamar atenção, vai não sei o quê. A gente vai percebendo o quanto a gente é condicionado ao longo da vida a usar determinadas coisas, a fazer determinadas coisas, e aí tudo isso vai, inclusive, impactando o seu estilo de se vestir, né? Então, olha como é muito mais profundo do que só a questão externa. Então, o trabalho realmente é interno para depois você fazer a transformação externa. Porém, talvez é mais fácil chegar nessa transformação pelo externo. Ai, né, chega lá com você, porque a cliente chega pedindo uma coisa, mas a gente sabe que o que está movendo ela é outra coisa. Na verdade, é essa coisa de autoestima, de identidade, de se permitir, de inovar, de ousar. Ai, será que eu posso? Será que eu devo? Né? Então, imagina, ao longo de 10 anos, quantas trajetórias e histórias você não ouviu e foi percebendo a bela transformação e as mulheres ficando mais lindas, né? Gi, esse é um momento assim, é bem reflexivo de pensar em cada história, em cada trauma. Então, desde clientes que não usavam shorts porque achavam que não dava, tanta história, assim, por isso que eu falo que o estilo é único. Foram quase 200 mulheres, cada uma, não tem ninguém, nenhum estilo igual Uau! ao outro, cada um tem uma coisa que gosta mais em si, outras que não. As nossas referências, as nossas histórias que a gente tem, traz isso junto com a gente, que não tem como ser parecido. Por isso eu não consigo também usar estilo universal, porque é muito único, é muito bonito. O que cada um tem para colocar para fora é muito único. Não dá para a gente Especial, né? padronizar. Não dá para colocar na caixinha, né? É muito especial. Então, quando você vai olhando para isso, e você fala uma coisa super bonita, né? E você, dá para ver que você vai buscando ali na memória, né? De repente não usa um short, porque às vezes tem a ver com alguma coisa que foi muito profunda na infância, na adolescência, alguma coisa que ouviu, né? Muito sério e de repente marcou profundamente, né? Então, coisas, como é que a gente vai se libertando? E quando a gente fala de se liberte dessas regras, tem a ver também com a gente se libertar dessas coisas que em algum momento a gente passou a acreditar como verdade e talvez a gente precise abrir mão dessas verdades porque elas não dizem sobre a gente, mas dizem sobre o outro. E aí só que a gente toma pra gente, né? Então isso Nossa, é... perfeito, perfeito. Meu São Deus. máscaras que a gente aprende a usar e a gente vai se libertando disso. E aí, usá-las ou não, cabe a nós Nossa, escolher. A exatamente. nós. Esse é o ponto. Então, é a gente se sentir bem, poderosa, com aquela decisão. É isso. muito bom, Gi. Exato. Você foi sua própria cliente também em algum momento da sua vida? Você também teve transformações assim significativas de estilo que conversavam mais e que você de repente jovem era de um jeito e depois da maternidade, né? Como é que foram as sua experiência também? Porque a gente é o nosso primeiro cliente, né? Enquanto como aprendemos com a Paula, enquanto trabalhamos, nos trabalhamos. Uhum. Gi, sim. Eu tive
uma adolescência de me esconder. Então, eu ia de moletom para a escola porque eu sempre tive o peito muito grande, eu não queria mostrar, e de camiseta parecia pior. Então, eu tive uma adolescência muito de me esconder. Eu não me achava bonita, eu ficava sem comer, desmaiei por ficar sem comer. Uau. Então, quando eu comecei a me vestir, me arrumar, na verdade, não é nem só roupa, inclui tudo, mas me arrumar de uma forma que eu me via mais bonita, sim, houve uma transformação. Tem um período assim na minha vida que é bem claro para mim como o poder de eu me sentir bem foi mudando várias coisas. E desde aí eu comecei a gostar da história do me vestir. Tem o fato da minha mãe, que é muito estilosa, tem muito bom gosto, então aí eu fui resgatando um pouco dela também, me inspirando, na verdade, um pouco dela. E eu sempre... essa era uma característica que as pessoas viam em mim, falam de bom gosto, né? Mesmo sendo um pouco relativo. Quando eu me formei consultora, as minhas professoras da oficina de estilo, que infelizmente não existe mais, elas sugeriam que a gente fizesse uma consultoria. E eu fiz. Eu fiz com a Helena Vilar. Eu adoro ela. E ela me ajudou a entender que essa feminilidade fazia... que eu já tinha, mas fazia muito parte de mim. No meu curso, quando elas falavam desse estilo mais feminino, elas chamavam de mulherzinha. Então, imagina, para uma pessoa que já nem era super segura, ouvir uma mulherzinha, eu falava, não é isso que eu quero, não quero ser a mulherzinha. Então, entender que essa mulherzinha sim sou eu, e que o mulherzinha não é pejorativo no meu caso, é muito libertador. Então, fazer uma consultoria foi ter certeza de coisas que eu achava, mas que eu tinha dúvida. Eu sabia que eu era assim, mas eu não sabia se eu queria mostrar isso. Quando eu fiz a consultoria, eu falei, agora eu vou ter que cortar minha franja bem curtinha para parecer que eu sou super da moda. Vou talvez ter que me vestir de uma forma que hoje eu sou muito mais eu do que até eu era antes, talvez. Então, a primeira consultoria que eu fiz foi com uma consultora que eu gosto muito, inclusive. Depois... e o primeiro curso que eu fiz, na verdade, nem foi com a oficina de estilo, foi com uma faculdade que ensina use isso, não use isso, sabe? Bem do jeito que eu não trabalho. Assim que eu me formei, eu comecei a trabalhar, mudei para os Estados Unidos, numa cidade pequenininha que chama Akron, em Ohio, onde neva 7 meses por ano. E faz muito frio. As pessoas saem de pijama na rua e eu tive filho. Então, imagina que a mudança de cidade, quando o lugar é bem diferente, muda o nosso estilo, a maternidade muda, e aí eu comecei a me sentir um pouco perdida. Então, um lugar que se usa muito preto, muito cores escuras, e eu sou uma cartela de primavera, e eu amo minha cartela de primavera, então eu adoro meus beges, laranjas, e aí eu comecei a me sentir um pouco perdida, assim, aí. E aí eu fiz a consultoria comigo. Nesse momento que eu fiz a minha consultoria comigo... a Vanessa que está aí, ela é de lá, né, Van? E a Van também fica linda de cores. E aí eu fiz essa consultoria comigo e fiz certinho. Eu falei, eu quero aplicar em mim do jeito que eu faço. Então, fiz o meu exercício de imagens, respondi todo o meu questionário, algumas coisas eu ainda não fazia na época. Montei um guia de estilo para mim, busquei referências de inverno que combinassem mais comigo. A gente chega lá, levar todas as nossas roupas tropicais, não consegue usar, era muito engraçado. Mas aí eu fiz isso comigo e foi muito bom. Então, a Giovana, se a gente fizer uma retrospectiva, a Giovana de 15 anos estaria de sainha curta, rodadinha da Farm. Aí a Giovana casou, continuou com essas sainhas curtas, só que eu mudei para o México, falei do mundo, né? Aí eu tirei um pouquinho as cores, mas as sainhas soldadas. Aí eu fui ter filho, comecei a usar calça, eu nem sou a da calça. É difícil estar de calça. Aí eu descobri que os shorts com um certo volume, fazer o efeito da saia.
Então, é a gente conseguir adaptar para o nosso momento atual a nossa essência. Esse é o ponto. Esse é o trabalho, é onde a magia acontece, né? Onde a coisa fica bonita. E aí você, falando disso, né? Fala, meu Deus, como é que a gente vai fazendo essa... Eu não usava vestidos, me lembrei também no início da juventude ali, era só calça, blusas largas, sempre roupa, eu sempre comprava roupa 2 números acima do meu, 1 ou 2 números acima, assim, imagina, nada que marcasse, nada que... Nunca, assim, bem largona, nada de vestido, e como a gente fica feminina, e essa coisa de ser, né? Não, é tão gostoso a gente estar nesse lugar mais, né? Que você coloca uma saia, um vestido, e hoje eu brinco, né? Nossa, você tá bem menina. Eu falo, tô bem menininha, que nem Ivete fala, bem menininha, adoro, tô aqui bem menininha de vestidinho, tá tudo bem. Gi, você foi, né? Essas andanças toda aí pelo mundo brasileiro, é mais preocupado com a imagem do que qualquer outra região no mundo, qualquer outra nacionalidade aí, outro povo desse mundão de Deus? Isso é fato ou é fake? Não. Eu diria que latino, pelo que eu vi, é mais preocupado com a Mais imagem. preocupado. O nosso estilo, ele é uma mistura de quem a gente é, a nossa essência, a imagem que a gente quer transmitir, então o que a gente resolve colocar para fora, e o nosso relacionamento com o nosso corpo, a vida que a gente leva. Eu sinto que as brasileiras se preocupam, as latinas, porque no México também, eu já tive clientes colombianas, chilenas, então a gente se preocupa um pouco mais com o que a gente está colocando para fora. E americano, bom, da cidade que eu morei, ali no Ohio, a preocupação é bem pequena ali. Quase zero, né? Tá, é muito mais a essência. A essência toma conta do look. Eu sempre indico para as minhas clientes, quando a gente termina uma consultoria, que tenha um pouco de cada e você vá controlando isso de acordo com o que você quer. Hoje eu quero estar muito... meu estilo é super confortável. Eu quero estar super confortável, mas eu quero ter um pouco de elegância. Então tem um tiquinho de elegância, talvez até na combinação de cor. Mas hoje eu vou dar uma palestra. Então vai por elegante que você quer estar, mas tenha um pouco do conforto, que isso vai fazer você sentir você. Então é uma mistura. Nos Estados Unidos, eu sinto que a parte da imagem é um pouco mais fraca do que nós latinos. E na Europa, elas até se preocupam sim em se arrumar, mas é um jeito diferente do que as latinas. Né? A gente tem mais essa preocupação. E aí, não sei, né? Pode ser uma percepção distorcida, alguma coisa. Talvez a gente tenha essa preocupação do que vai para fora e aquilo do pertencer, como você colocou, né? A gente tem a questão do querer pertencer, então a gente quer parecer ser que a gente agrada para a gente ser aceito, né? Então, talvez eu acabo até usando um estilo que não tem a ver com a minha essência, em função disso, para que eu realmente seja percebida e seja mais aceita do que, né, a gente colocar. Eu tenho as meninas do clube aqui, então, delícia, tá nos prestigiando. Valéria acabou de entrar, eu vi que a Bianca passou por aqui também, a Mari, Brandão, tá? Vão chegando, que delícia, vão se aconchegando com a gente. E essa coisa da gente ter que, né, agradar ali, talvez as pessoas, realmente uma coisa, assim, é muito preocupante, né? E eu falo de um lugar de experiência, né? Eu fui uma pessoa que ao longo da jornada tinha essa questão de agradar, de fazer, né? Como a gente vai criando dúvidas e como esse processo de apropriação de quem a gente é, de reconhecer a própria identidade, vai fazendo a gente tomar consciência e aí fazendo as transformações. Então, isso é fundamental. Eu falo de um lugar, não só pelo meu trabalho, mas principalmente por conhecimento de causa. E aí você querer parecer ser para ser aceito, fazer caber, né? Em alguns lugares, assim. Bianca, que linda, obrigada. Olha, as foram chegando aqui, delícia. E assim, a gente tem tanta coisa já no nosso dia para se preocupar, a gente já carrega tanto peso, que carregar esse peso do ter que, parecer que, só deixa tudo um pouquinho mais pesado. A gente não precisa disso. Exatamente, isso é fantástico, né? Ai, é tão libertador isso, né, gente? É tão gostoso. E, Gi, tem mesmo essa coisa, quando você falou, eu achei legal quando você falou de uma palestra, o conforto e tudo mais. Dependendo do ambiente que a gente está inserido, ou na situação, né? Se é um trabalho, se é algo mais formal, tem cores que favorecem a plateia ser mais receptiva? Se eu chego para determinado tema, tem alguma coisa, seja, sei lá, vou para uma reunião,
ou para uma palestra, ou não sei, né? Para uma rede de Entendi. network. Mas isso Isso é é legal. muito relativo. Então, Tá. diria que assim, tem duas gêmeas andando na rua e você precisa pedir informação para uma delas. Uma tá com uma blusa preta coberta e uma tá de blusa branca com um pouquinho mais aberta. A chance que a gente vá para a que tá de branco é maior. É mais Olha, que aberto, é mais interessante. receptivo. Aí, digamos que a de branco tá com uma cara super fechada e a de preto tá com um sorriso. Aí a gente vai para quem tá com um sorriso. Então, Aham. assim, mas isso assim é pequeno. Ou você tá numa palestra, e numa palestra sobre arquitetura, formas, modernidade. Apesar de que o preto não é a cor mais receptiva, talvez ali ela combine mais. Porque tem Então, né, uma coisa de mais sofisticado, né? Talvez. mas é bem relativo isso. O colorido, a primeira coisa que a gente vê no look colorido é a cor. Então, se a gente está vendo alguém lá de trás, tem alguma pessoa de vermelho, o vermelho é a cor que mais chama atenção. Por isso, até que está nos alertas, a gente vai reparar que ela está de vermelho. Então, sim, a cor tende a isso, mas não é ela sozinha. Não adianta a gente pintar a casa de laranja que a gente vai acordar feliz. Agora, se eu já estou um pouco mais depressiva e minha casa é cinza, eu vou. A tendência é que eu piore um pouco com isso. Então, tem um contexto, as cores sim têm um significado, é cultural. Então, o vermelho na Índia é diferente do vermelho, talvez, no Japão e no Brasil. Então, é uma coisa cultural e é uma coisa que depende do contexto, depende de tons, um tom mais alegre, um laranja bem fechado, indo para o marrom, não vai transmitir o mesmo que um laranja claro. Então, não, é muito relativo. E a imagem que, quando eu falei de palestra, a gente transmite, né? A gente comunica Sim, algo com a roupa que a gente comunica, tá. sim. E a nossa E comunicação às não vezes a verbal, né, gente Neide? São várias as formas de a gente se comunicar, né? tem várias formas da gente se comunicar. Tem até um vídeo meu que eu falo assim: se você chegar eu te chamo, Gi, vamos num show de rock comigo aqui num pub, é muito legal, vamos, a cantora é maravilhosa. Aí chega a cantora, toda angelical, com um vestidinho amarelo de flor, aí você vai olhar e vai falar assim, mas é essa? E aí ela De começa a rock. cantar. E a música é muito boa, a voz dela é demais. Nossa. Ela vai te convencer que ela é boa. Só que ela levou mais tempo para te convencer do que se ela tivesse vestida de acordo com a cantora de rock que ia ali. Sim. Então, Com o ambiente, com o estilo dela de música, né? exatamente. Então, assim, existe uma primeira impressão? Existe. Às vezes, por exemplo, numa entrevista de emprego ou num vídeo que a gente faz nas redes sociais que passa muito rápido, às vezes a gente não tem tempo de mostrar que a gente não é aquilo que aparece, que estamos aparentando. Então, a gente tem que sim ter uma certa preocupação com isso. Mas dá. Agora, se essa cantora de rock ela for mesmo super angelical, ela pode ir do estilo dela, e ela deve, na verdade. Só que aí eu mudaria o vestido amarelinho dela com flor, talvez eu tiraria a flor, colocaria a renda e jogaria uma bota. Então, dá pra gente ser quem a gente é, O e mesmo assim estilo se mais adequar fit de ser, né? a Talvez ficasse mais, né, isso, estilosa a e adequar. Ou colocar o vestidinho dela de flor, só que eu colocaria um preto com umas flores vermelhas. Então, assim, sempre dá. Sempre dá. Chega, como eu sou super feminina, é bem comum vir cliente buscando essa feminilidade. E às vezes a cliente não tem uma feminilidade mais doce. Então ela quer usar flor, mas aí a gente usa a flor dela bem desconstruída, uma flor com fundo escuro, um contraste muito mais forte. Então é tudo como adaptar aquilo a quem você é. E o mais importante é que é possível, né? Então a gente tem maneiras de construir isso. Não existe isso ou aquilo, ou só essa opção, ou só essa. Não, você pode ser feminina, você pode também passar um pouco mais dessa força, né? A gente tem algumas mulheres que são muito femininas, mas tem uma força ali o tempo inteiro sendo atuante, né? Uma força mais ali, às vezes até de agressividade, mas uma agressividade que é boa, que leva a vida para frente. Então, é possível. Isso que eu acho que é o mais legal de tudo, que é o mais gostoso.
Gi, aí você, lá no começo você me perguntou de algumas regras, eu lembrei de algumas. Então eu preciso estar de blazer para estar elegante? Quem estiver assistindo, se tiver alguma dessa regrinha e quiser que eu quiser debater, escreve aqui, porque eu acho muito interessante. Então, algumas dessas regras. Você precisa Ótimo. estar de blazer para estar elegante. Não, não precisa. Acabei de trabalhar uma cliente, foi muito legal. Eu coloquei bastante colete nela, ela não gosta de blazer. Trabalhei muito tecido, muito caimento, e no fim não tem, acho que não tem nenhum look de colete, de blazer, e a gente comprou um para casos muito específicos. Preciso estar de salto para estar elegante? Não. Você vai estar mais elegante com um salto pequenininho do que de salto andando meio desengonçada ou morrendo Meu de dor boneco de ali. Olinda, Você não vai né? nem Eu conseguir caindo. pensar numa palestra que você vai falar, porque você só está pensando, eu quero tirar Na esse dor, eu falo sapato. assim, meu Deus, isso aqui, onde eu estava com a cabeça quando eu pensei nisso? Outra dessas, que para eu estar sexy, para eu chamar a atenção, ou para eu estar sexy, eu preciso colocar o decote ou mini saia. Eu acho que o que está sugerido é muito melhor do que o que está mostrado nesse caso. Então, é uma outra regra incrível, assim, um decote nas costas pode ter um efeito muito melhor do que um decotão aqui, ou não, né? Que mais que é super interessante nessas? Só porque eu virei mãe eu tenho que usar um monte de roupa larga, não estou falando pelo corpo, mas assim, pelo conforto, não. A gente pode estar com um vestido, por exemplo, eu uso vestido longo, que é o que eu tô aqui agora, e é uma roupa que eu uso bastante, estar com as crianças. Então, Exatamente. deixa eu ver, veio uma. Veio aqui a Iris, uma Iris querida também. Hoje vejo profissionais usando look muito básico com tênis. Me passa uma imagem que não quis se arrumar assim, não sei, né? E quem vai mais arrumado para trabalhar acaba se destacando ou destoando do todo. E aí a gente acho que cai um pouco na questão do vestido que você trouxe aqui de exemplo, o ambiente, né? Então, não sei se tem. Porque tem várias maneiras. Você pode estar muito chique e elegante de tênis e uma roupa indo para o trabalho, porque, nossa, eu vejo umas mulheres que eu admiro muito, assim, acho muito legal os estilos e que arrasam no que fazem, né? E Uhum. chegam, já chegando. Eu tenho uma profissional de desenvolvimento humano que eu admiro muito, que é a Vânia Ferrari. Ela foi executiva mesmo, assim, de várias empresas. Nossa, ela é referência, é indicada ao prêmio Top of Mind já há vários anos. Ela é incrível. A Vânia, ela entra para palestrar de tênis, uma roupa larga, assim, e o conteúdo dela é incrível, e acho que ela é tão boa no que ela faz que ela talvez vai mais rápido para trazer o público. E aí eu admiro muito, assim, eu falo, gente, ela é demais, ela tem um domínio, e eu vejo o estilo dela, e tem outras palestrantes que chegam de salto, chiquérrimas, chiquíssimas, né? Chiquérrimas, chiquíssimas. Eu falo, e tá tudo bem, mas eu acho que é legal isso que ela, né, assim, que talvez não traga, aqui, ó. Não estou falando que é errado, mas eu ainda penso que não traz credibilidade. É, e É, aí é um ponto interessante, é muito muito interessante. interessante esse seu comentário, Iris. Há pouco tempo eu atendi uma cliente que já foi minha cliente, aí ela só pediu uma sessão extra para a gente fazer a roupa para ela dar uma palestra. E ela falou: na palestra que teve, foi uma pessoa assim, de tênis, só que ela estava com uma roupa bem elegante, apesar de estar de tênis, que fazia Sim. muito sentido para ela, mas não fazia sentido para minha cliente. Então, no caso da minha cliente, a gente não foi para esse look e a gente conseguiu fazer uma coisa que representava mais ela. E eu te entendo, a gente pós-pandemia também, acho que isso ajuda um pouco. Não, até antes. Esse estilo easy chique. Eu estou chique sem me preocupar. Assim. Só coloquei uma coisinha. É uma coisa que tá de moda. Nem me E arrumei hoje, faz assim, nem me nem me arrumei hoje. arrumei hoje, mas acordei toda linda. Olha, não façam botox, só que com aquele monte de filtro, sabe? É uma coisa que tá muito na moda. E realmente não traz, se a gente olha só a foto, não traria a mesma credibilidade da pessoa que está se Sim, arrumando. Mas como a Mari falou, tem a questão da postura também, e tem a postura. questão de ela estar daquele jeito para parecer alguma coisa.
que é o Sim, pesado, que pode inclusive causar um ruído de imagem, porque ela parece uma coisa, mas fala outra coisa, outra ou coisa. ela ser daquele jeito. Se ela for daquele jeito, ela segura aquilo de uma forma que aquilo acaba virando Isso. segundo plano. Se É, ela não é, aquilo lá vai isso. chamar mais atenção. Então, talvez Exato. essa pessoa que você viu, pode ser que ela fez aquilo muito mais para estar adequada ou para não parecer, não sei, É, mas um pouco menos pelo que ela é. Aí aquilo acaba chamando mais atenção. Porque se a pessoa segura, eu gosto de usar esse termo, a gente segura aquele look, ele acaba virando um complemento. Então, ele não exatamente. é o destaque, o look não é o destaque, o look é o complemento de tudo Não aquilo que a gente complementa. está vendo. Aí é verdade. Me fez lembrar de uma moça que eu trabalhava numa empresa e ela era muito estilosa. E eu falava, e ela segurava o look, ela bancava mesmo. Porque eu falava, gente, eu jamais usaria, eu não tenho o estilo dela para usar isso. E ela era maravilhosa, estava sempre muito bem vestida. E realmente, ela era muito autoconfiante, então ela segurava mesmo aquele look. Eu gostei dessa expressão, segurar o look, porque talvez é aí, eu acho que né, o que a Iris traz e a Mari também comentou essa questão da postura que a gente volta que é o ponto de partida mesmo, é a questão interna. Se eu tô ali autoconfiante, eu me banco, eu posso estar de tênis e com uma roupa mais simples e eu vou chegando e as pessoas vão ali e eu vou passar essa confiança, essa credibilidade. Agora, se eu tiver num estado emocional mais para baixo, sem energia, sem autoconfiança, eu posso estar com a roupa mais maravilhosa do planeta, que eu não vou passar credibilidade também da mesma forma, porque eu vou chegar apenas vestida, não necessariamente vestida só de roupa, não necessariamente vestida de mim. E aí eu vou estar naquele processo ali que não vai estar, falar, poxa, nossa, eu achei que ela era mais, né, não sei. Porque a gente tem isso. Então tem gente que vai estar com uma roupa mais simples e passa essa confiança, e talvez a pessoa precise levar mais tempo para contar, né, do valor que ela tem do que Uhum. da forma como ela tem. E é gostoso esse exercício também, eu acho que é muito legal isso que ela trouxe para a gente exercitar também, como é que está o meu olhar para fora, né? Como é que eu estou olhando com os olhos de o que mais isso pode significar, o que está além, né? Nossa, mas por que essa pessoa de repente está vestida assim? Foi uma escolha mesmo? E é para a gente ultrapassar essas barreiras também, porque às vezes pode ser uma barreira nossa mesmo, de olhar e falar. E quantas vezes a gente não se surpreende com alguém? Chegou meio estranho, você fala, nossa, né, que essa pessoa tem? E aí, de repente, a pessoa conta ali, você fala, meu Deus, como essa pessoa domina tudo, como é que ela é. Então, quebrar as nossas barreiras, eu acho que liberte-se das barreiras também do nosso olhar para o outro, para como é que a pessoa está vindo. Por que será que ela se vestiu dessa maneira? Será que está tudo bem? É uma forma mesmo? É um estilo? E não talvez validar pela forma que está vestido, né? Eu acho que também é bom a gente exercitar esse olhar mais, um olhar mais amplo, né? Mais completo, que está indo além, né? Eu falo, o que mais isso pode significar? Eu acho que é um bom caminho também de exercício. E cada cliente que eu entro no guarda-roupa, eu penso, ela está fazendo o melhor que ela pode com os recursos que ela Ela tem. tem, exatamente. Isso não quer dizer que eu acho tudo bonito. Tem roupas Não. que eu olho na rua, me chama a atenção, que eu não Sim, gosto. sim, Mas o sim. processo do julgar, eu mudei muito depois que eu comecei a trabalhar com isso. Porque às vezes não é porque é o que ela quis, às vezes não é o que ela pôde, às vezes é o que ela aprendeu, às vezes tem muitas coisas São aí por muitas trás. Tem variáveis, né, que, muitas variáveis. que levam, são Tem muitas, são muita muitas. história de. Eu Nossa, faço a minha etapa inicial ela é grande até, né? São 3 meses de consultoria, 2 junto com a cliente e um dela treinando sozinha. Então, o primeiro mês é muito forte de eu conseguir entrar ali no sapato dela e sentir o que ela está eu senti sentindo. E tem tanta coisa que a gente não imagina quando a gente olha uma mulher vestida na rua. Tem tantos traumas, tantas histórias, tantas coisas que elas acham que sim, que não. Outra coisa que é muito comum é falar assim: a fulana precisa de uma consultoria de estilo. E aí eu penso, será? Porque ela está se sentindo tão bem ali. Será mesmo que ela precisa? Essa história de, quem é elegante não precisa. Não, essa daí precisa porque ela. Não sei, não sei.
E é o contexto, né, Gi? Eu falo principalmente pelo meu trabalho também, né? Então, eu sempre trabalho com o cliente também ali entre 3 e 4 meses ali no processo, e a gente sempre parte do presente para o futuro, não seja desenvolvimento de uma competência ou uma habilidade, seja uma transição de carreira, seja para, enfim, para melhorar uma competência específica, porque vai assumir um novo cargo, enfim, são vários os motivos quem chega. Mas eu não tenho como partir do presente para o futuro dele sem pelo menos entender como é que foi essa trajetória aqui para trás. Tem muita coisa importante aqui atrás que vai emperrar a ida para o futuro. Então eu Aham. preciso carinhosamente entender, conhecer as principais convicções, como é que você chegou até aqui, deu tudo muito certo. Porém, esse próximo passo ele pode ficar paralisado por alguma questão que está aqui atrás. Então, eu preciso permear o que está, o que veio, como é que você chegou até aqui, né? Deu muito certo. Então, a gente tem a referência da origem da história para trás, para que a gente possa se ajustar no presente de uma maneira mais assertiva e então poder ir para esse futuro com mais autoconfiança, com autorresponsabilidade, com tudo mais alinhado, com tudo mais claro. Então, não dá para a gente desconsiderar. E quando a gente fala de estilo, principalmente, é muita história para trás, é como ela chegou até ali, de ver a influência da família, do sistema, vem de tudo que a gente vive na vida, nos compõe quem a gente é hoje, então tudo influencia, então é muita coisa, não dá para desconsiderar e a gente precisa ter esse olhar realmente, né, maior de compaixão mesmo, de respeito a essa história. Parece simples, né, Gi? Eu acho que, Uhum. principalmente hoje em dia, que a gente manda uma pergunta ali, eu falo errado, chat GPT. Meu marido fala, não, fala errado. ChatGPT. É meu amigo Você faz chat, uma eu tô meu amigo de pergunta, chat. você olha uma referência, você lê um livro de Sim. autoajuda. Parece que é muito simples. Parece, mas não é, gente. Só que teoria e prática não andam de mãos dadas, né? No que diz respeito a gente se reconhecer, a gente se conhecer, a gente se respeitar, a gente se transformar. Não é tão simples assim. É um trabalho, é um processo, demanda muito autoconfiança, autocompaixão, a gente ali se ajudar o tempo inteiro, a gente trabalhar a nosso favor, né? Então, assim, é muita coisa envolvida. Gi, conta um pouquinho, a gente está aqui quase 1 hora. Eu falo que eu sempre. Ai, daqui a pouco os meus convidados não vão mais aceitar, que eu sempre falo, não, gente, é no máximo 40 minutos, cara. Mas não, já foi, gente, porque a conversa vai tão bem fluida e aí acaba estendendo. Mas para o Instagram não nos derrubar, conte como é que funciona a sua consultoria. Já deixei aqui o seu perfil fixado para quem quiser te acompanhar. E fecha para a gente esse café com uma mensagem que você quiser deixar sobre liberte-se das regras, vá com você, Oba! né? Faça essas mulheres ficarem ainda mais lindas. A minha consultoria, eu tô passando por um momento de reformulação de algumas coisas, porque o externo começou a me pegar. Ai, você tem que então fazer isso, você tem que fazer vídeo assim. E deu um bug assim na minha cabeça que eu falei, não, Aí a gente para, porque eu não paralisa, tenho né? postado. Não é, essa não sou eu, não é o que eu acredito. Ótimo. Então, o meu Instagram não é cheio de dicas, porque eu acho que é tudo tão pessoal, mas eu tô no momento, mas o que eu tenho e que eu vou continuar levando é mostrar para as mulheres que elas não precisam seguir essas diquinhas ou esses padrões, ou estar de tênis se não faz sentido para elas, ou de salto se não faz sentido para elas. Sim, elas conseguirem resgatar aquilo que ela tem de mais incrível lá dentro, colocar isso para fora, se olhar no espelho e sorrir. Então, eu diria que esse é o meu trabalho. Como eu faço isso? É um processo de quase 3 meses. Então, tem vários exercícios para ela refletir um pouco, exercício de autoconhecimento, tem questionário, tem um exercício de selfie, por exemplo, tem exercício de imagens, tem um questionário. Eu faço análise de cores, sim, nesse momento, entender o corpo dela, o que ela gosta, o que ela não gosta. Ela me conta do armário dela, ela me conta as histórias dela, aonde ela quer chegar. Então, é uma fase grande, porque é uma fase cheia de autoconhecimento também, para Sim, ela e para eu conhecer essencial, ela. né? Aí eu vou para uma fase teórica, que eu pego tudo isso daí, eu falo que é uma fase de quebra-cabeça, e vou juntando. Então, aqui, 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 e aí eu consigo criar um estilo
que seja único e individual para cada cliente. Então, ali eu dou direcionamento para ela, uma receitinha de bolo. A gente vai fazer dessa forma, vai procurar combinações assim, estampas assim. E aí a gente parte para a parte prática, que é a parte que elas mais gostam. Nossa, que aí é a transformação do guarda-roupa. É aí que começa. Então, eu vou no guarda-roupa, a gente olha tudo que tem lá e vê peças que não ajudam ela a transmitir tudo que ela me pediu. Tá vendo? Não é o que eu acho bonito. Tudo que ela me pediu, o que faz sentido, o que não faz, e o que não faz e dá para virar a ser, porque a ideia não é a gente sair comprando muito, então olhar o que faz sentido. Quando a gente faz essa limpeza, o que faz sentido acaba aparecendo mais. Tem coisas que a gente nem vê porque tá ali no fundo, então é deixar aquele guarda-roupa funcionando. Aí eu consigo fazer uma lista de peças que eu acho interessante ela ter. E aí a gente vai para as lojas com essa listinha. A gente prova peças que talvez ela não provaria se não tivesse junto comigo. E aí, como a minha lista está em ordem de prioridade, a gente senta no fim e decide o que dá para comprar, o que não dá para comprar. Ah, esse aqui dá para comprar agora, esse aqui sempre tem, dá para esperar a liquidação. Então, ela vai fazendo de acordo com o que dá. E aí, a ideia é que o guarda-roupa dela desse jeito esteja completo. Então, a gente parte para a etapa de looks, que é fazer mais ou menos... São 4 horas de look, 5 horas não, a gente não aguenta. 4 horas de looks, dá para fazer mais ou menos uns 40 looks. E aí, a gente vê que aquela calça que ela sempre usava com a blusa verde, dá para ela usar com a amarela, dá para ela usar com uma blusa de frio. E aí, ela vai fazendo compras no próprio guarda-roupa. O guarda-roupa dela vai multiplicando. É uma amostra, eu não faço com todos, não daria tempo. Sim. Mas a ideia é que ela vá vendo toda a possibilidade que tem no guarda-roupa dela. A gente vai lá no espelho, eu mostro, tá vendo? Deu certo, não deu certo por causa disso. Cris, Cris, obrigada. Dupla de aí eu dou um mês para ela praticar. Então, ela tem um mês sozinha, praticando tudo que a gente viu. E aí, no fim desse mês, a gente revê tudo. Tudo que ela me pediu, aonde a gente chegou, os looks, o que deu certo, o que não deu certo, por que não deu certo. E daí eu falo, tem alta de estilo. Aí ela segue sozinha. E ela faz o ajuste que é necessário, né? Delícia, de coisa boa. Então, gente... Agradecer em primeiro lugar, né, Gi, porque o que você nos entregou é o recurso mais sagrado da vida, que é o tempo. A gente não repõe, não compra, então quando você me entrega esse recurso, além de todo o conhecimento e experiência, a riqueza é ainda maior. Então só posso agradecer muitíssimo por ter aceitado, topado. Fico muito feliz, cada um que me disse sim. É uma coisa boa, maravilhosa, deliciosa. E hoje, depois do Café com a Gi, vai subir para o Spotify também, então quem não quiser assistir gravado vai poder ouvir também, então a gente sobe para o Spotify mais tarde, já deixo lá, divulgo que vai estar disponível, além de estar no feed, Legal. Então dá para rever, dá para aprender, enfim, então agora a gente está expandindo. Se não dá para assistir ao vivo, não dá para assistir depois, dá para ouvir fazendo alguma coisa, fazendo ali sua atividade, já vai ouvindo, pegando as dicas dos convidados e dá para agregar, dá para participar. Então, super obrigada mesmo, para quem acompanhou com a gente, ficou aqui, né, acompanhou isso também, é o tempo também de quem está nos prestigiando, que é maravilhoso, então é um recurso que eu falo que é incrível, agradeço muitíssimo, e é uma coisa maravilhosa. E aí o Café da Gi dá um intervalo na sexta que vem, volta no dia 8, aí eu também já estou com os meus convidados de novembro também, que vai ser uma delícia. Eu não sei se a Valéria ainda está aqui, a Valéria também é minha convidada para abrir dezembro, a gente já deixou a agenda reservada, então vai ser muito bom, aproveitando o mês de dezembro, Natal, devoção, né, como é que a gente trabalha a nossa fé, enfim, vai ser uma delícia. Então, super obrigada, Gi. Uma sexta-feira maravilhosa para você. Uma viagem incrível, que seja aí um momento delicioso de abastecimento, de aproveitar muito. Para todos nós, que seja uma sexta incrível, um final de semana abençoado e maravilhoso. Obrigada. Beijo grande. Ótimo dia, gente. Obrigada.